Como as suas experiências passadas ainda moldam as suas decisões e os seus relacionamentos? Cara, uma coisa é certa, tá? As suas experiências durante toda a sua vida, desde a sua concepção, molda o ser que você é hoje, tá? Então, durante toda a sua trajetória, você teve diversos aprendizados, você passou por diversas situações, você construiu um estilo de vida e todas essas alterações, todas essas modificações ambientais, elas te trouxeram até aqui, te formaram o ser que está aí sentado assistindo esse vídeo. E cara, entendendo essa relação que o seu passado ele impacta diretamente no seu presente, nós não podemos negligenciar e ignorar a importância disso, tá? Parte de um processo de autoconhecimento, parte de um processo de desenvolvimento pessoal é olhar para o passado. A gente precisa realmente sentar em algum momento da vida e olhar para as coisas que aconteceram com a gente, olhar para as crenças que nós formamos a partir desses eventos. Ontem mesmo eu assisti o filme Na Natureza Selvagem. Nesse filme, o personagem principal, que vai viver em meio à natureza, né, que ele tem um horror de como o sistema é criado, dessa coisa de ganhar muito dinheiro, de viver em prol de bens materiais. Ele decidiu viver na natureza. Só que todas essas decisões, né, até essa crença de que o dinheiro é algo ruim, de que os bens materiais são coisas ruins, ele teve durante a vida dele esse aprendizado. A família dele era uma família, ele tinha pais muito gananciosos, que dentro do relacionamento deles não existia amor, eles eram infelizes. E esse filho criou essa associação de que, putz, eles são totalmente infelizes, eles só se estressam, eles são extremamente assim gananciosos e toda essa infelicidade parte dessa busca insana por bens materiais e dinheiro. Então, turma, para vocês verem, ele nasceu em meio a esse caos. Em teoria, a gente espera que ele fosse ser ganancioso com os pais, se a gente levar em consideração que o ambiente é um grande fator para a formação de um ser. Mas não é apenas o que você fala. Então, os pais realmente pregavam que ter coisas, construir carreiras, só que eram coisas extremamente importantes. Só que eles mostravam outra coisa. Eles mostravam que tudo aquilo que eles faziam não levava à felicidade. E o filho aprende o que ele vê e não o que ele escuta necessariamente. O que a gente assimila dos eventos em que nós passamos é o que nós vamos carregando com a gente para o resto da vida. Então, nesse caso, ele aprendeu que o dinheiro era algo ruim e ele decide viver em meio à natureza e etc. E aqui a gente não tá para falar sobre o que é certo, o que que é errado de fato, tá? É só um fato, é só para mostrar como realmente eles passam isso no filme, que o ambiente em que você vive te molda até as suas decisões, assim, no longo prazo. A gente tá falando de vivências da infância que moldam decisões na fase adulta. E é aí por isso que a gente não pode ignorar estes fatos, estes pontos. A gente precisa olhar para as nossas feridas emocionais que todos nós temos e olhar a maneira como elas impactam a sua vida hoje. Você realmente precisa sentar e pensar: "Cara, o que que eu passei durante a minha vida?". Vamos pensar lá na primeira infância, nos meus 3 anos. Eu lembro de alguma coisa? Tem alguma coisa que me marca? A forma que eu era tratado? Como era a minha relação com os meus pais? A gente precisa fazer, gente, essa avaliação sobre cada evento da nossa vida, para ver se isso não está impactando. Eu, por exemplo, os meus pais são divorciados, eles se divorciaram quando eu era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 8, 10 anos, eu não tenho lembranças exatas desse momento, mas eu sempre, durante a adolescência e tudo, não achei que isso tinha impactado de alguma maneira na minha vida, até agora na fase adulta, eu parar e refletir a sobre todos esses como todo esse processo, né, de formação do ser.
E eu percebi que, de fato, gente, eu carregava algumas mágoas, porque o processo de separação não foi um processo de separação muito amigável, então isso caiu sobre mim. Não sei de que maneira caiu sobre os meus irmãos, mas eu senti muito essa separação. E por gerar uma dificuldade muito grande na comunicação, porque a gente intermediava muito as situações, então a gente tinha que conversar com um para conversar com o outro para chegar num meio termo para fazer qualquer coisa na minha vida. Então, qualquer coisa que eu quisesse fazer, desde comprar o uniforme da escola, era uma briga para tentar achar um meio termo de quem vai comprar, quanto que vai ser, e tã todas essas coisas chatas. E isso foi gerando um afastamento de parte familiar, né, eu fui criando uma coisa, uma crença de que, cara, se eu precisar de alguma coisa eu não devo depender deles. E essa crença que eu criei com essa experiência foi muito forte, porque eu fiquei ficando realmente muito sozinha. Até hoje eu tenho essa crença, que é uma crença que eu estou trabalhando, por isso que eu estou trazendo para vocês, porque até hoje eu ainda acredito que eu preciso fazer muitas coisas sozinha. E, hoje eu tô começando a entender que não precisa necessariamente ser assim, que às vezes a gente pode pedir ajuda, que a gente pode tentar de alguma maneira, né, aceitar que alguém faça parte da jornada, mas por conta dessa situação difícil, em momentos passados, eu fui criando essa ideia de que, cara, é melhor não depender das pessoas, porque, cara, eles criam um caos pra tentar resolver um problema. Eu não posso depender deles. E isso eu até converso muito com a minha mãe sobre isso, que é com quem eu estou mais presente, porque hoje eu moro com ela, sobre essa minha dificuldade de hoje pedir ajuda pra ela, porque eu tô trabalhando isso internamente, porque quando eu era jovem, eu não tinha fácil acesso a eles, eu não tinha uma ajuda deles. Então, e assim, eu fui a irmã do meio. Arma, eu não sei com vocês aí, mas pelo menos eu fui muito assim. Ninguém nunca parou pra pegar, tipo, na minha mão pra fazer as coisas. Porque sempre eu tinha o meu irmão mais velho, que teve fases complicadas, e o meu irmão mais novo, e quem recebe, né, às vezes mais atenção por ser mais novo. Então eu sempre fui muito realmente assim, cara, você tem que se virando. Desde criancinha, assim, eu me viro nas coisas, não dependo muito dos meus pais pra fazer nada, pra acordar, pra ir pra escola, pra tudo, eu faço tudo sozinha, desde pequenininha, assim, eu tô falando desde fundamental um ali, eu já acordo, vou, fazia minhas coisas sozinha, sempre tentando me virar muito bem. Comecei a trabalhar assim que deu, tem idade pra trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fui tentando fazer sempre as coisas sem depender muito deles. Só que é isso, a gente cria uma crença a partir de uma experiência e que, cara, pra ser sincera, tem muita coisa hoje que eu posso pedir ajuda, que até já estou pedindo ajuda, que eu estou deixando com que as pessoas me ajudem, que facilita a minha vida, do que se eu fosse fazer tudo sozinha. Então, percebe como às vezes a crença que a gente cria por um evento passado impacta as nossas decisões hoje, mas pode complicar a nossa vida hoje? Porque é esse o ponto, turma. A gente precisa reavaliar, a gente precisa olhar para esse passado, para lidar com ele, para resolver esses pontos que às vezes a gente fica carregando que a gente nem sabe que a gente carrega. Porque eu só sabia que eu gostava de fazer as coisas sozinha, que eu tenho essa tendência de querer resolver tudo sozinha, mas eu não sabia de onde que vinha isso. E aí, quando eu parei pra olhar pro meu passado, eu percebi que foi isso. Eu tive uma relação difícil de comunicação com os meus pais, e isso foi gerando essa crença de que, cara, é você com você mesmo e vamos lá, segue a vida. E tem muitas outras crenças, cara, na nossa cabeça, na minha cabeça, que que vieram do passado, que vieram de experiências passadas. Eh, eu sempre tive mais uma autoestima baixa, então nunca acreditei muito no meu potencial. E isso porque, eu sempre ouvi das pessoas ao meu redor que eu não era tão especial assim.
Eu nunca tive aquilo de alguém sentar e falar: "Não, ai, você é linda, você é isso, você é aquilo, isso aqui". Eu sofri bullying na escola, então eu era gordinha, nerd, etcétera. Então eu sempre tive uma autoestima muito prejudicada. A minha autoestima começou a melhorar mais na adolescência, mas mesmo assim eu sempre fui porque a gente carrega, né, essas coisas, insegura com tudo que eu faço. Eu ainda tenho bastante insegurança e eu fico repetindo internamente pra mim mesma com bastante frequência de que eu sou capaz, de que eu posso fazer as coisas acontecer. Quando a gente fala de autoestima, galera, não é só de físico, tá? É autoestima de uma maneira geral. É confiar que você é inteligente, que você pode fazer coisas difíceis, que você é bonita. Então, são vários pilares dentro da autoestima serem trabalhados. E eu precisei trabalhar muito bem todos. Eu acho que foi durante o meu enfrentamento do transtorno de ansiedade, foi o meu maior foco. Porque a minha ansiedade vinha da minha baixa autoestima, que eu não trabalhei antes, então em algum momento isso ia estourar, e estourou de fato. E eu percebi o quanto eu aceitava coisas na minha vida que não eram os melhores cenários, mas eu aceitava os cenários ruins por acreditar que eu não merecia coisas melhores. E eu precisei trabalhar isso internamente para conseguir vencer o transtorno de ansiedade, eu me sentir mais confiante, mais segura e acreditar que eu posso sim viver coisas felizes, coisas boas nesse mundo, né? Não preciso me contentar com pouco, eu posso correr atrás de ter de fato uma vida melhor. E, mais uma vez, uma crença que eu vim construindo desde a minha infância por essas fases, né, de cara, eu não me sentia bonita, eu era gordinha, gostava de estudar, eu era inteligente, mas eu não achava que eu era tão inteligente quanto hoje eu reconheço que eu sou, né, de ter esse gosto pelos estudos, de ter uma facilidade para assimilar os conteúdos, ter um raciocínio lógico muito assim acentuado. Hoje eu reconheço essas habilidades, mas na época, assim, na infância mesmo, né, quando eu tô falando aí por volta dos 10, 13 anos de idade, eu me sentia muito, muito, muito pra baixo, me colocava muito pra baixo. E é aquilo, também não tinha muito suporte, na época não se falava muito sobre saúde mental, como se fala hoje, graças a Deus as crianças de hoje que têm acesso a esse tipo de informação podem se construir mais fortes, né, não deixar tanto que essas crenças talvez dominem, eu não sei como isso vai refletir no futuro, a gente vai saber daqui a alguns anos, se vai ser realmente diferente essa geração, mas como não se falava nada disso, eu ia seguindo com as minhas crenças, com as minhas dificuldades e trouxe comigo até a vida adulta, galera. A gente traz essas nossas questões para a vida adulta e por isso a gente precisa olhar para a raiz. No processo de terapia, eu não sei se todas as abordagens trabalham dessa maneira, mas espera-se que você olhe para o passado. Por isso que é muito interessante a psicoterapia, porque nem todo mundo vai conseguir olhar para a própria vida e vai conseguir achar todos esses gatilhos, todos esses pontos que precisa trabalhar, que precisa pensar, que precisa refletir, que precisa ver, putz, tô carregando uma mágoa com os meus pais. Eu pensei muito tempo sobre isso. Eu fiquei, caraca, eu tô carregando uma mágoa de verdade, assim, e eu nem percebia, mas eu carregava essa mágoa. E aí eu conversei com eles, eu tive um momento com a minha mãe, um momento com meu pai, pra expor, pra deixar isso sair pra fora, porque a gente precisa enfrentar esses sentimentos. E aí eu fui ficando realmente mais leve, fui percebendo a maneira que eu estava lidando com isso, de pra quem que eu estava jogando a culpa. Eu estava colocando a culpa sobre mim, estava colocando a culpa sobre eles, sabe? Você vai tentando lidar pra digerir as situações e poder seguir construindo um caminho diferente. Então a gente precisa passar por isso. E na terapia você tem alguém que pega na sua mão, que te ajuda, que te guia nesse processo, né? Eu nem sou, gente, psicóloga, tá? Eu tô falando aqui de coração mesmo, porque assim, eu trabalho com pesquisa. As pesquisas, os estudos, eles mostram que sim, a terapia, ela é um mecanismo de intervenção eficiente para a gente lidar com todas essas questões de desenvolvimento pessoal, enfrentamento de transtornos e etc. Mas, ainda assim existe, né,
como que a gente pode chamar aqui? Existe um preconceito, né, com a terapia que é só pra louco, etcétera. Então, gente, eu tô trazendo aqui pra vocês porque realmente é uma opção muito válida. A maioria de nós não vai conseguir olhar pra isso sozinho e fazer as coisas sozinha. Eu, no meu processo de tratamento de transtorno de ansiedade, tive acompanhamento de terapeuta e foi essencial pra quebrar, porque eu tinha uma crença, assim, muito forte sobre esse ponto que eu comentei com vocês de não me achar boa o suficiente, de achar que eu poderia aceitar o básico da vida, e ela me ajudou muito a olhar pra isso e falar assim: "Ai, não, você pode desejar coisas maiores, você pode querer ter coisas maiores e tudo". Então, cara, é muito importante às vezes você ter alguém do seu lado ali falando pra você: "Você tem potencial pra fazer as coisas". Pra você começar a acreditar em você, às vezes você precisa ouvir do outro, né, a gente escuta às vezes mais o outro do que a gente mesmo. Mas tá tudo bem, também faz parte do processo humano isso, e a gente abrir espaço pra isso, tá. Então olha para o seu passado, olha para as maneiras para a maneira que você pensa, as coisas que você acredita, porque isso dita o seu ser, dita quem você é hoje. Se você quer construir uma vida melhor, se você quer construir um futuro melhor, se você quer se sentir assim, emocionalmente estável, a gente precisa resolver essas questõezinhas que às vezes a gente carrega e a gente nem percebe que carrega, tá? Por isso é importante sentar e realmente procurar essas coisas para você ir desatando cada um desses nós. Turma, espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma maneira, que tenha despertado alguma curiosidade para você. A gente se vê no próximo vídeo, mas antes, não esquece de curtir se você gostou do conteúdo. Deixa nos comentários também, se você já tinha parado para pensar sobre isso, se você já já busca esse olhar para o seu passado, se você nem fazia ideia que as coisas do seu passado podem impactar o seu presente, a forma que você lida com as coisas hoje. Tá? E o coraçãozinho azul para eu saber que você assistiu também até o final. E turma, a gente se vê então no próximo vídeo. Compartilha para quem também precisa ouvir essa mensagem, para quem precisa se abrir para esse processo de cura. É um processo de cura mesmo. Nós vamos pegando as coisas que nos machucam do nosso passado e vamos resolvendo uma a uma até a gente se sentir 100% leve, tá? A gente se vê no próximo vídeo.